Olá, pessoal, estamos de volta para o embate número 2 desse 17º Congresso aqui online do SES. Eu estou aqui, feliz aqui, renovei o estoque de energético, estou mais ligado ainda aqui e eu vou ter a oportunidade de bater outro papo, mediar aqui um duelo entre dois grandes duelistas, dois grandes juristas, meus dois grandes amigos, e vocês vão ter a oportunidade de ouvir aqui dois dos maiores dos laboralistas brasileiros. Vocês vão ouvir aqui Carlos Henrique Bezerra Leite, essa figura sensacional que foi procurador do trabalho, hoje é desembargador aposentado, está na advocacia, é autor do livro de processo de trabalho mais vendido do país, é o cara, além disso é cantor, é uma figura raríssima, autor também no campo de direitos humanos, né, na parte de processo de trabalho, direito coletivo, sensacional. E o outro duelista é o brother, o Iron Man, Otávio Calvé, juiz do trabalho, professor, meu amigo também de muito tempo, do tempo que ele tinha cabelo preto, porque do Bezerrinha do tempo que ele tinha cabelo. Então, meus amigos, vamos ter uma noite sensacional. E do mesmo modelo anterior, eu quero que vocês, olha, duas coisas importantes, vocês mandem aí as perguntas para o Bezerrinha, mandem as perguntas para o Calvé, e aí o pessoal vai mandar aqui pelo WhatsApp, e aí eu vou fazer uma pergunta lá no final, vocês já viram no primeiro bloco, então eu quero que você mande muito, e também eu quero, sabe na boa, siga aí o Calvé e o Bezerrinha nas redes sociais, eles estão com o Instagram bombado, eu quero que essa noite aqui eles tenham ganho uns 1.000 seguidores essa noite aí, tem 10.000 pessoas inscritas, eu quero mesmo, muita gente participando, e me siga também, me siga lá no YouTube, veja lá meus blogs de poesia, minha banda, todas essas coisas assim. Mas, gente, a gente vai falar aqui, quando eu estava organizando lá a minha parte aqui, porque cada um dos mediadores fez a seleção das perguntas, dos temas que poderiam trazer posturas assim, diametralmente opostas de pessoas de alto nível para discutir. E ao tema aqui são os acordos extrajudiciais, as conciliações extrajudiciais na área trabalhista com dois juristas de escola, né? Esses aqui que eu mencionei, e que vão trabalhar aqui, trazer as suas opiniões. E aí, como é que o pessoal sabe? O pessoal já viu o primeiro bloco, mas o Bezerrinha e o Calvé viram pelos bastidores, mas como é que funciona? A gente vai ter aqui um momento para cada um expor as suas visões, né? E aí, dessa forma aqui, cada um fala lá nesse momento sozinho, né? Então, 10 minutos para o Bezerrinha, 10 minutos para o Calvé, depois réplica de 5 minutos para cada, depois uma tréplica de 2 minutos para cada, aí eu vou fazer as perguntas que o pessoal trouxer, e aí vai ter as considerações finais. Já estabelecidas as regras do jogo, vamos lá, lembrando que eu tenho a tesoura na mão, e aí a gente vai ter os primeiros 10 minutos para essa grande figura, professor Carlos Henrique Bezerra Leite, como eu falei, ex-procurador do trabalho, desembargador aposentado TRT do Espírito Santo, advogado, parecerista, autor, cantor e encantador, né? Meu amigo Bezerrinha, a palavra é sua, 10 minutos, solta o tempo aí. Muito obrigado, meu querido amigo Rodolfo Pamplona, em nome de quem saúde todos aqui presentes, todos os nossos internautas ligados aqui no nosso congresso virtual, agradecer ao professor Renato Saraiva também, por organizar o evento e também me convidar, meu querido amigo Otávio Calvé, nosso grande magistrado lá do Rio de Janeiro. Enfim, esse tema e esse congresso, né, especificamente, é um tema bem interessante, porque nos traz algumas reflexões muito importantes, né, do dia a dia na Justiça do Trabalho. A reforma trabalhista instituiu o processo de jurisdição voluntária, alterando as alíneas, instituindo a linha F do artigo 652 da CLT e conferindo aos juízes de primeira instância, né, juízes de vara do trabalho, a competência para decidir a homologação de acordo extrajudicial em matéria de competência na Justiça do Trabalho. E para viabilizar essa competência, foram acrescentados os artigos 855B a 855E à CLT, pela reforma trabalhista, e o procedimento que foi estabelecido, para mim, na verdade, não é nem processo, é um procedimento de jurisdição voluntária, porque no procedimento de jurisdição voluntária não tem partes, tem interessados, e não há uma efetiva jurisdição contenciosa, né? Então, aí entram várias discussões, saber sobre a natureza jurídica desse procedimento,
a decisão que vai ser proferida, se é obrigatório ou não a audiência, se o juiz pode homologar total ou parcialmente esse acordo. Dessa decisão, cabe ou não recurso, cabe mandado de segurança, cabe ação rescisória. Veja quanta riqueza de alternativas de institutos processuais podem advir da instituição desse novo procedimento de jurisdição voluntária. Eu vou rapidamente aqui, eu estou com o tempo contado, né? Tratar de alguns assuntos, por exemplo, como a possibilidade de o juiz se recusar a homologar esses acordos. A lei veio tentando, na verdade, criar mecanismos de facilitação do acesso à justiça do trabalho, são meios alternativos, né, estimulando essa composição, essa autocomposição, com o crivo do judiciário, ou seja, para o empregador a vantagem é que essa decisão que for proferida poderá se tornar irrecorrível e, com isso, ele ter mais segurança jurídica para homologar esse acordo e para fazer e se livrar, por exemplo, de algum passivo trabalhista. Mas há discussões sobre a possibilidade de se fazer esse acordo como mera homologação de verbas rescisórias. Me parece que não há nenhuma previsão a respeito disso, mas me parece que não é cabível utilizar esse procedimento de jurisdição voluntária para homologar rescisões contratuais. E por que isso? Porque a Justiça do Trabalho não pode se transformar em órgão tipicamente da administração pública vinculada ao Poder Executivo. Desde a Constituição de 46, a Justiça do Trabalho passou a ter uma função jurisdicional. E, na verdade, o que a reforma trabalhista fez? Extinguiu o procedimento de homologação de rescisão contratual, que era atribuída aos sindicatos e ao Ministério do Trabalho, extinto Ministério do Trabalho, e aquelas outras figuras, né, juiz de paz, promotor de justiça, enfim. E, com isso, a extinção desses órgãos, que eram órgãos homologatórios, cumpriam um papel tipicamente fiscalizatório inerente ao Poder Executivo, e a reforma trabalhista não poderia, a meu ver, sob pena de violação do princípio da separação de poderes, transferir essa atividade que antes era do Executivo para o Poder Judiciário. Então, me parece que não cabe a utilização desse procedimento para homologar rescisões contratuais. E se essa for a intenção das partes, me parece que o juiz tem o dever de recusar a homologação desse acordo. A Justiça do Trabalho não pode ser mero órgão cartorário, carimbador de rescisões contratuais, no meu modo de ver. Também há uma discussão sobre a possibilidade ou não de homologação parcial. Por exemplo, o juiz verifica que o acordo engendrado pelas partes, algumas cláusulas estão em sintonia com a legalidade e outras cláusulas não estão em sintonia com a legalidade. Ele pode homologar parcialmente esse acordo. No entanto, há entendimento do Tribunal Superior do Trabalho, no sentido de que o juiz do trabalho não tem essa discricionariedade de homologar parcialmente esse acordo. Ou ele homologa integralmente ou rejeita integralmente. E parece que essa interpretação ela está mais ou menos em sintonia com o artigo 8º, parágrafos 2º e 3º da CLT, que transforma o juiz do trabalho em mera boca da lei, retroagindo a 300 anos ou 200 anos de história, né? Como se o juiz não pudesse analisar o conteúdo daquele artigo, daquele acordo, e emitir um juízo, que é o papel do Estado para tentar salvaguardar os direitos fundamentais. Então, me parece que essa decisão do juiz é tipicamente uma decisão do Poder Judiciário. E o juiz, a meu ver, ele é a boca da Constituição, ou seja, o que ele tem que fazer é utilizar aí, até o CPC fez isso muito bem, o artigo 1º diz que o processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas constitucionais, ou seja, vai dizer os princípios e as regras constitucionais. E, nesse sentido, me parece que o juiz ele está atrelado à efetividade das normas constitucionais, ou seja,
essa possibilidade de homologar parcialmente encontra fundamento na própria Constituição, na autonomia do Poder Judiciário, na separação dos poderes e, sobretudo, no dever de fundamentação do juiz. Cabe ao juiz fundamentar as suas decisões, e essas decisões podem ser totais ou parciais, né? Me parece, a meu ver, equivocado o entendimento do TST. E outra coisa é o juiz também se recusar a homologar o acordo. Ora, se ele verificar que se trata de fraude, lide simulada, etc., penso que o juiz ele deve recusar-se a homologar, fundamentadamente, que toda decisão judicial deve ser fundamentada. A meu ver também, a decisão que homologa deve ser fundamentada, ainda que sucintamente. A decisão que homologar, o juiz tem que homologar e dizer, não vislumbro nenhum tipo de fraude, nenhum tipo de simulação, as partes estão bem representadas, advogados, cada um contratou o seu advogado, não há nenhum tipo de suspeita de violação a direitos fundamentais, e homologa, portanto, esse acordo. Eu acho que, no mínimo, deve-se dar essa transparência, porque a decisão do juiz é a manifestação da democracia no Poder Judiciário. Então, essa fundamentação encontra assento no artigo 93.9 da Constituição e no novo CPC, no CPC 2015, que exige decisão fundamentada de forma a possibilitar a eventual impugnação pelas partes, ou seja, a garantia também das partes essa fundamentação. Enunciados da jornada, a segunda jornada de direito do trabalho, o processo de trabalho em Brasília, realizado em 2017, reconhecendo o poder de o juiz recusar-se a homologar acordo, a súmula do TST, dizendo que não fere direito líquido e certo da parte a decisão que rejeita a homologação de acordo judicial, e por analogia eu também penso que se aplica aos acordos extrajudiciais. E a questão aqui final, que eu chamo a atenção, é que o juiz do trabalho deve aplicar supletiva e subsidiariamente o artigo 723 do CPC, segundo o qual o juiz não é obrigado a observar o critério da legalidade estrita, podendo adotar em cada caso a solução que considerar mais conveniente e oportuna. Vale dizer, emitir um juízo de equidade em busca da efetividade dos direitos fundamentais. E, para resumir, estou aberto aqui aos debates, eu concluo no seguinte sentido: não há no processo de trabalho de lege lata previsão expressa para recurso da decisão que homologar ou rejeitar a homologação de acordo. E certamente isso trará inúmeras cisanas. E parece que o TST está admitindo recurso ordinário e depois recurso de revista e até agravo instrumento em recurso de revista. Mas o que nos parece mais factível é admitir o recurso ordinário dessa decisão, transferindo para o tribunal o efeito translativo, o efeito evolutivo, enfim, a apreciação da matéria fática e jurídica a respeito desse acordo que foi homologado ou não. E, para finalizar, me parece que a aplicação desse novo instituto, além de polêmica, gerará novas interpretações, implicando, provavelmente, aumento de demandas da Justiça do Trabalho, o recurso, ação rescisória, o mandado de segurança, ao contrário do prometido pela reforma trabalhista. Acho que eu terminei aqui, estou à disposição para tentar dialogar com meu querido amigo Otávio Calveiro. Não deu tempo sequer para eu fazer a tesoura. O homem foi absolutamente rigoroso aqui no tempo. E aí vou ter a oportunidade também de passar a palavra para o Otávio Calveiro. Antes disso, gente, não esqueça aí, mande suas perguntas aí, né, na área do aluno aí. Eu quero que você receba, porque eu vou mandar para esses figuras, esses monstros sagrados do direito do trabalho brasileiro. E também vou dizer o seguinte, eu vou pedir para o pessoal mandar lá um link, porque o Rodrigo Carelli mandou uma mensagem aqui para mim, dizendo, olha, Rodolfo, eu esqueci aqui de encaminhar o livro que ele organizou sobre o futuro do trabalho pela Escola Superior do Ministério Público da União. Né? Eu vou mandar o link aí para o pessoal colocar na área, mas se você não conseguir pegar lá, me manda uma mensagem inbox lá no Instagram, que eu vou encaminhar para você inbox, eu sou eu mesmo que respondo na assessoria mesmo, aí eu mando para vocês. Tem lá todo o link, esse está aparecendo aí na tela, daqui a pouco vocês vão ver lá no lado. E, gente, sem mais delongas, tivemos aqui nosso lindo, maravilhoso encantador vitaminado fashion, Carlos Henrique Bezerra Leite, falando 10 minutos. Vamos ter outro lindo encantador vitaminado fashion, professor Otávio Calveiro, esse bonitão, o Iron Man da Justiça do Trabalho. 10 minutos, meu amado Calveiro, trazendo a sua visão.
Boa noite a todos, tudo bem? Rodolfo, Carlos Henrique. Eu vou começar arguindo a suspeição de vocês, porque os dois foram meus examinadores no doutorado e me deram nota 10. Então, assim, eu já vou sair vitorioso de qualquer forma, porque se eu perder, a culpa é de vocês também. Gente, olha só, eu vou rebater alguns pontos aqui que o Carlos Henrique levantou. Concordo com quase tudo que ele falou sobre o acordo extrajudicial para ser homologado nesses trabalhos, mas eu vou ampliar um pouquinho a discussão, porque eu sou assim, extremamente favorável a nós começarmos a pensar em acordos extrajudiciais sem necessidade de homologação na Justiça do Trabalho. Como a gente tentou fazer lá atrás, com as comissões de conciliação prévia, foi um desastre, eu reconheço. Lá atrás foi terrível. Mas eu acho que 19 anos depois, nós podemos começar a pensar em outras possibilidades. Então, rapidamente, gente, assim, quanto à questão do acordo extrajudicial para ser homologado na Justiça do Trabalho, eu concordo que o juiz pode recusar a homologação, sim. O juiz, ele não pode, a meu ver, entrar na manifestação de vontade, no sentido de mudar a manifestação de vontade das partes. Eu fiz lá um acordo. O acordo é para pagar tanto em tantas parcelas com as condições do acordo. Se eu, juiz, entender que aquele acordo está ferindo direitos fundamentais, se aquele acordo está com algum objeto que é ilegal, que existe alguma parcela ali que não pode ser objeto de transação, para mim é claro que o juiz pode se recusar a homologar. Não acho que ele pode homologar parcialmente, no sentido de impor a vontade dele, juiz, às partes. No sentido de homologa o acordo, salvo as cláusulas tais. Não, porque o pacto, né, ele é um todo. Então, quando as partes fazem a sua negociação, eles pensam no todo. Se o juiz não concorda com o pacto como um todo, ou parte do pacto, ele pode se recusar a homologar. E conforme o Carlos Henrique bem fundamentou, o juiz vai ter que dizer as razões pelas quais ele não está homologando aquele acordo. Não é simplesmente porque ele não gosta do Instituto, ou porque ele não concordou com a reforma trabalhista que trouxe essa novidade. Ele tem que fundamentar qual é o motivo pelo qual eu estou recusando a homologação desse acordo. Com base nessa recusa fundamentada, a parte vai poder recorrer. Já está acontecendo isso bastante aqui nos tribunais. As partes têm recorrido de não homologações de acordo. Isso o juiz tem que fundamentar. Então, nesse aspecto aí, tranquilo, estamos juntos. Tá? Também concordo que a Justiça do Trabalho não virou órgão homologador de verba rescisória. Seria um absurdo a gente transformar a Justiça rescisória num órgão administrativo de homologação de verbas. Não. Esse acordo extrajudicial é para prevenir ou resolver litígios, ou seja, há uma verdadeira lide ou eminência de termos uma lide a respeito de determinados temas. O tema pode ser verba rescisória, ok. Existe uma discussão sobre o valor, existe uma discussão sobre a forma de extinção do contrato, faz-se o acordo, leva-se para o juiz. Agora, simplesmente ser um órgão carimbador de verba rescisória, nem pensar. Até porque a própria lei, ela dá esse recado quando ela diz que a multa do 477 não pode ser simplesmente excluída, né? Assim, deixa bem claro que nosso papel não é homologar rescisão. Tá? E acho também que, quando a gente pensa em acordo extrajudicial, e aí eu vou discordar do Carlos Henrique, eu acho que a gente tem que abrir a mente para novas possibilidades de solução de conflitos trabalhistas. E aí vem duas questões que eu acho importantes para a gente pontuar e para a gente ampliar o debate, se a gente pode utilizar outras modalidades de acordo extrajudicial. A primeira é o seguinte: a nossa grande dificuldade na área trabalhista sempre foi em dois pontos. O primeiro ponto, o princípio da irrenunciabilidade. Os direitos trabalhistas são renunciáveis ou não são? E o segundo ponto, manifestação de vontade. O trabalhador está sendo vilipendiado, o trabalhador está sendo enganado, o trabalhador consegue fazer um acordo real com o seu empregador? São esses dois pontos principais, a meu ver. Tá? O primeiro ponto, que é a questão da natureza dos direitos trabalhistas, a gente tem que reconhecer, e é algo que eu sempre tive dificuldade de falar para os meus alunos, que é o seguinte: por mais que a gente diga que os direitos trabalhistas são irrenunciáveis, o fato é, a gente aceita o acordo, né? A gente faz isso cotidianamente com qualquer tipo de verba trabalhista. Verba rescisória, férias, 13º, horas extras, todas parcelas que, em tese, são irrenunciáveis, mas que, quando eu tenho um litígio, ou seja, eu tenho uma pretensão resistida, que pode levar a um resultado favorável ou desfavorável, porque a coisa é duvidosa, eu tenho espaço no próprio processo trabalhista, judicialmente, de fazer um acordo, fazer concessões recíprocas e chegar ao meio termo. Então, na verdade,
a gente sempre trabalhou com essa ideia de ser possível fazermos uma transação em cima de um possível crédito trabalhista. E isso eu acho que agora, na lei, depois da reforma trabalhista, isso ficou muito claro. Porque a natureza dos direitos trabalhistas não mudou, é a mesma de sempre. Mas quando a reforma trabalhista começa a autorizar, ainda que só para o trabalhador que recebe 2 vezes o teto do regime da Previdência Social, a possibilidade de fazer compromisso arbitral, ou seja, de levar a sua lide trabalhista para a arbitragem, a gente tem que parar e repensar. Porque a lei de arbitragem, a gente tem que fazer essa interpretação harmônica do sistema, ela diz que a gente pode discutir lá na arbitragem créditos patrimoniais disponíveis. Então, quando um trabalhador, por lei, pode usar arbitragem, o legislador está falando o seguinte, olha, o crédito trabalhista, não os direitos em si, não o direito de gozar férias, isso é irrenunciável, mas o crédito trabalhista que você pode estar perseguindo numa pretensão resistida, ele é um direito patrimonial, e é um direito patrimonial que cabe à avença, como a gente faz judicialmente. Então, é muito difícil a gente defender que, pela natureza dos direitos trabalhistas, a gente não possa fazer um acordo, porque a gente faz judicialmente. A gente tem receio de fazer extrajudicialmente. E por que esse receio? E aí vem o segundo ponto, que é a manifestação de vontade. É algo que a gente da área trabalhista, nós todos aqui, veteranos de justiça do trabalho, sabemos que é a grande dificuldade, que é a dificuldade do trabalhador não ser enganado, do trabalhador saber dos seus direitos, a preservação do direito trabalhista, porque o trabalhador é hipossuficiente. Continua sendo, continuará sendo, isso não vai mudar nunca. Enquanto tivermos trabalho humano, o trabalhador será o hipossuficiente, essa é a regra. Então, o que acontece? A gente tem uma grande cultura de querer que esse acordo das verbas trabalhistas seja feita perante um agente isento, que é o agente do Estado, no caso, a figura do juiz do trabalho. Tanto que, quando a gente fez as comissões de conciliação prévia, que não tinha a figura do Estado, foi realmente um desastre lá atrás. Mas era um outro contexto histórico, estava acabando a representação classista, né? Se não me engano, foi em 2001 toda essa história da comissão de conciliação prévia, e realmente não deu certo a experiência. Agora, 19 anos depois, a gente tem percebido, e na pandemia isso tem ficado muito claro, que existe um outro ator social extremamente importante e que, para mim, é capaz de suprir essa deficiência do trabalhador no sentido técnico, de saber os seus direitos, de saber a avença que está fazendo, de mostrar para o trabalhador os ganhos e as perdas que ele pode ter em fazer um acordo, ainda que extrajudicialmente, que é o advogado. O advogado, função essencial à justiça, e que eu tenho certeza que o cliente contratando o seu advogado, ele vai defendê-lo assim como um juiz do trabalho faria. Essa é a minha sensação. Quando eu vejo hoje, por exemplo, na pandemia, a gente fazendo as audiências telepresenciais, tem acontecido bastante do advogado conseguir se comunicar com o juiz, mas a própria parte não. E o advogado tendo poderes para transigir, por exemplo, por que um juiz deveria negar um acordo trabalhista judicial, onde o advogado com poderes para tal, e um acordo que o juiz entende está dentro da legalidade, não tem nada que possa mostrar ali alguma fraude, alguma coisa assim, por que não aceitar esse tipo de acordo? E aí que eu faço a provocação, né, para a gente depois fazer as réplicas e as tréplicas. Se a gente pode aceitar o acordo judicial perante o juiz, se a gente pode aceitar o acordo extrajudicial com advogados, como a lei manda, para o juiz homologar, por que a gente não pode pensar no advogado, que é função essencial à justiça, fazendo o acordo extrajudicial sem necessidade de trazer a justiça do trabalho? Por que não? A natureza do direito não vai mudar. Esse fundamento a gente não pode utilizar. Manifestação de vontade, o juiz não é o único ator capaz de preservar a manifestação de vontade, a meu ver. O advogado também pode e deve, e eu tenho certeza que faz, preserva a vontade do seu cliente. Então, nesse aspecto, eu acho que juridicamente não tem como a gente defender a impossibilidade de acordos extrajudiciais. Mas e se tiver fraude? Se tiver fraude, aí você entra com ação anulatória e aí a punição tem que ser exemplar. Na Justiça e também na OAB, que é o órgão que deve velar pela atuação correta de todos os advogados. Eu também não vou ser cortado. Já estou esperando aqui a minha réplica.
E, meu povo, o pessoal não deixa eu usar tesoura. O pessoal é muito aqui hoje. E eu tô querendo aqui fazer aqui, porque eu quero ver. Você vê o nível aqui dos nossos dois duelistas, dois grandes juristas, dois seres humanos maravilhosos, dois defensores do direito do trabalho, mas com perspectivas, com linhas de raciocínio que nesse momento são encantadoras e, ao mesmo tempo, com visões diferentes. Então, você não perca a oportunidade aí de mandar perguntas. Já recebi algumas aqui, estou fazendo a seleção, e aí vamos agora para a réplica com o nosso amado, querido, poderoso, para cada dia mais encantador, agora cada vez com menos cabelo, meu amigo Carlos Henrique Bezerra Leite, para 5 minutos da sua réplica. A palavra é sua, Bezerra. Pamplona e Otávio Calveira, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Eu vi que a gente não tem tanta divergência no tocante ao Instituto em si, mas temos divergência no tocante à possibilidade de ampliar o leque de alternativas para acordos extrajudiciais sem necessidade de intervenção do Poder Judiciário, a exemplo do que a reforma trabalhista fez com a arbitragem, para quem recebe acima do dobro do teto e tenha curso de nível superior, presumindo que esse cidadão ou cidadã, ele já seria emancipado do ponto de vista econômico e estaria em plena autonomia da vontade. Olha, eu fiz uma pesquisa, eu tenho um grupo de pesquisa lá na Faculdade de Juiz de Vitória, onde nós analisamos, eu fiz uma análise a respeito desse trabalhador. Ele não é hipossuficiente, não, ele é subsuficiente. Ele é mais vulnerável do que os empregados que não têm curso superior e não recebe acima do dobro do teto. Por quê? Como o salário dele é um pouco mais atrativo no mercado, ele fica totalmente à mercê, ou seja, é aquela exploração pela capacitação, pela especialização. Ele acaba tendo que fazer serviço dos outros, ele acaba sendo, vamos dizer assim, uma situação de hiperexploração. Então, na verdade, a reforma trabalhista utilizou um critério meramente monetista para instituir uma cláusula de compromisso arbitral, porque ele não deixa de ter direitos indisponíveis, porque o salário, ainda que seja um salário mais alto para a média do mercado, não deixa de ter natureza alimentícia esse salário. Se nós negarmos essa natureza alimentícia ao salário, nós vamos colocar em xeque a própria função do direito do trabalho, a própria função do direito constitucional, a própria função da Organização Internacional do Trabalho, que é estabelecer um patamar de dignidade e o princípio da progressividade e da vedação do retrocesso social, ou seja, cada vez mais criar direitos e barreiras que impeçam aquilo que a Constituição brasileira coloca como um dos seus objetivos fundamentais, que é o de corrigir desigualdades sociais e regionais. Então, me parece que todos esses valores constitucionais devem ser sopesados pelo juiz na hora que ele se defronta com acordos extrajudiciais para, disporem sobre direitos trabalhistas. Eu tenho a preocupação, por exemplo, com a pandemia agora, onde houve uma super proteção ao empregador, principalmente aos grandes empregadores. Eu não falo dos micro e pequenos empresários, não. Estou falando dos mega empresários, pela possibilidade de alterar o contrato de trabalho de maneira unilateral, exercendo o jus variandi, ou de reduzir e suspender contrato, reduzir salário e suspender contrato. O que a gente viu na prática? Os trabalhadores simplesmente não tinham resistência. Eles tinham que aderir e aceitar aquela condição. E, na verdade, o que acontece? Esses acordos individuais feitos entre empregado e empregador, me parece que, como o Supremo Tribunal Federal virou as costas para os sindicatos, nesse caso, a meu ver, eu, como advogado, daria sugestão ao empregador para levar essa demanda para o Judiciário Trabalhista para o juiz homologar aquela suspensão de contrato ou redução salarial. Aí sim, diante dessa situação de pandemia, em que estão em jogo interesses públicos, interesses de classe, interesses particulares, o juiz, dentro desse caldo todo de conflito, ele fundamentaria a sua decisão e verificaria, no caso concreto, a homologação para preservar um bem maior, que é o próprio emprego, de onde o trabalhador extrai seu sustento e de sua família. Então,
eu sou muito reticente a esses acordos extrajudiciais. Lembro das comissões de conciliação prévia, como o Otávio Calvino falou, foi uma lástima, houve superexploração, fraudes, enfim, e depois isso desaguaria tudo no judiciário novamente. Então, a ideia de enxugar o judiciário, como é o discurso de evitar a desjudicialização, ele pode ser exatamente o contrário, o efeito vai ser exatamente o contrário, porque me parece que, novamente, os advogados, obviamente muito criativos no Brasil, vão trazer novamente essas demandas para discutir esses acordos extrajudiciais. É esse o pensamento que eu tenho e verifico que não daria certo, principalmente no Brasil, com as nossas características de profundas desigualdades, profundas explorações. Perfeito, mais uma vez disciplinado, sem precisar da tesourinha. E aí eu vou passar logo a palavra do Bezerrinha para o Calvé. A palavra é sua, meu querido, também por 5 minutos. Então, gente, eu estou vendo aqui no painel, né, 4 colegas que são hoje advogados, né, o próprio Carlos Henrique, Wólia Bonfim, que vai entrar depois, Rafael Lara, e antes estava o Renato Saraiva, né? 4 advogados que homologariam os acordos de olhos fechados. Então, eu acho que o problema, na verdade, é um problema cultural, né? A gente tem uma história que não é boa, que não é uma história bonita, não é uma história onde houve sempre intenção de cumprimento dos direitos trabalhistas. A gente tem uma história que mostrou inúmeras fraudes para prejudicar trabalhadores, né? Todos nós que atuamos no Poder Judiciário, a gente vivencia isso, né? Só que é importante a gente lembrar que a gente vivencia o erro, né? A gente vivencia o que dá errado, que é justamente o que vai parar na justiça. Por exemplo, fazendo uma metáfora aí com os acordos individuais no período de pandemia, foram mais de 15 milhões de acordos individuais. Eu fico imaginando, assim, desses 15 milhões, quantos de fato foram precarizantes ou foram ruins no momento em que empregado e empregador só queriam uma coisa, sobrevivência, passar pelo período, né, de forma ao empregador não quebrar e o empregado manter emprego e renda, assim. Eu estou vendo muito empregador reclamando de ter feito o acordo, sabe por quê? Porque esqueceu que tem estabilidade. E aí acabou o prazo do acordo e a economia ainda não se recuperou e a empresa está ruim, está sem demanda e tem que manter o empregado que não pode dispensar. Então, assim, tem muito empregador falando que foi pegadinha do governo a favor do empregado. É o oposto, na ótica de vários empregadores, principalmente dos pequenos, né? Então, eu acho que a gente tem um déficit aqui no Brasil, né, que é, infelizmente, uma realidade, de ética, né, um déficit de fazermos o que deve ser feito cumprindo os direitos como tal. Isso é fato. E a nossa desigualdade, como o Carlos Henrique falou, é um problema sempre presente na nossa realidade. Mas, assim, isso, para mim, não pode impedir que a gente comece a pensar em novas realidades, atribuindo as responsabilidades a cada ator social. E acho que, a gente falou de reforma trabalhista, eu acho que a mudança na reforma trabalhista, se eu fosse resumir uma palavra, nos 3 campos, direito individual, direito coletivo e processo de trabalho, eu resumiria a mesma palavra, que é responsabilidade. Foi responsabilidade no processo de trabalho, foi responsabilidade no direito coletivo, atribuindo mais poder aos sindicatos, apesar de tirar a receita, né? Isso é um papo para horas, e a responsabilidade para o indivíduo, querendo ou não, porque aumentou o campo de autonomia individual de vontade. Aumentou de forma boa. Eu concordo com tudo que houve na legislação? Não. Eu, inclusive, concordo com o Carlos Henrique que o critério de fazer um corte por salário não é um critério científico bom, não é um critério que nos convence. Agora, daí a ser inconstitucional são outros 500, tá? É outro papo para 10 horas, né? Mas, assim, o que a gente tem que perceber é o sinal dos tempos, eu acho. Eu acho que a gente tem uma sociedade hoje muito mais madura que no passado. A gente tem uma sociedade hoje que é muito mais capaz de se expressar, de denunciar, de trazer as questões para os poderes competentes. A gente tem uma advocacia extremamente forte, que está muito diferente do que era no passado, e eu acho que todos nós também podemos, nós aqui nesse painel, podemos ser testemunhas disso, né? Só eu de juiz são 23 anos, né? Eu acho que eu sou o mais jovem aqui dos dois, em termos de magistratura. E a gente vê uma transformação, sim, no papel do advogado, na responsabilidade do advogado, no nível de formação do advogado. Hoje, a área trabalhista não é mais aquela história de me formei, onde é que eu vou ganhar dinheiro?
vou lá fazer acordo na justiça. Acabou isso. Hoje o advogado tem que se preparar, tem que se formar, tem que entender de direito civil, de direito constitucional, de direitos humanos. Então, eu acho que a gente tem que começar a abrir um pouco a mentalidade para perceber o que da nossa cultura pode ser modificada. E faço uma ressalva, modificada de forma paulatina, né? E isso eu achei legal da reforma trabalhista. O acordo extrajudicial ali permitido, hoje, é com homologação da justiça. E eu já tenho notícias de vários advogados que já fazem acordos extrajudiciais em cartório. E tem tido sucesso, porque ninguém questiona na justiça. O acordo não tem invalidade nenhuma, o acordo observa a manifestação de vontade, não tem nada para ser impugnado, funciona. Então, eu acho que é uma coisa para a gente refletir, para a gente pensar nessas novas possibilidades. E eu afirmo novamente, eu acredito muito na nova advocacia trabalhista. Eu sou defensor do advogado trabalhista como função essencial à justiça do trabalho. Pode cortar, Rodolfo. Eu estava aqui esperando um segundo e ele cortou. Exatamente. Eu estou aqui, me deram uma tesoura que eu não consigo cortar ninguém. E aí eu vou agora, então, para as nossas tréplicas. Né? Você sabia que a origem das expressões réplicas e tréplicas, a construção do Código Civil de 16, há pesquisa sobre isso, Rui Barbosa e Carneiro Ribeiro, aí também eu estou fazendo a média da minha pós-graduação em Direito Contratual aqui do SESC. E você não perca a oportunidade de participar também dos nossos cursos de pós-graduação online em Direito e Processo de Trabalho, esses professores maravilhosos aqui que estão participando, Carlos Henrique Bezerra Leite, Otávio Calvé, também o Big Boss Renato Saraiva, a musa Glória Bonfim, vou querer trazer o Rafael também, tem muita gente boa aqui nesse ponto. E aí, gente, vamos para a parte final das tréplicas, ou seja, a ideia de considerações ainda sobre o tema, seguindo a ordem aqui, Bezerrinha em primeiro lugar. Estamos chegando. E depois, Calvé, 2 minutos. Lembrando a você, meu amigo, você, minha amiga, que está acompanhando aí e está impressionado com o meu energético aqui, que eu estou ligadão mesmo, esperando vocês. Quero perguntas, me mande as perguntas para eu fazer depois para esses grandes juristas. Bezerrinha, 2 minutos para você. Então, Rodolfo, o Calvé tem enaltecido o papel dos advogados como exercentes de funções essenciais à justiça. Eu acho que é um caminho interessante, né? Não comissão de conciliação prévia ou leigos, etc., não, mas colocar técnicos, né? Cada vez mais bem formados, preparados, com capacitação e formação continuada, enfim. É para isso que existem as escolas superiores da advocacia, escola do Ministério Público, escola da magistratura, ou seja, estimular as pessoas a continuarem estudando, entendendo os problemas do nosso tempo, para que haja realmente essa maior autonomia e maior respeitabilidade da sociedade e do próprio Estado, seus órgãos estatais, em relação à participação dos advogados, né? E a atuação deles. Como acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, os grandes acordos são feitos nos escritórios de advocacia e não são feitos no judiciário, né? Só vai para o judiciário aquelas demandas mais complexas, enfim, onde há grande soma em dinheiro, ou grandes interesses públicos, enfim, clamor social. Mas eu chamo a atenção que o problema no Brasil, Calvé, é que dentro da própria classe da advocacia há exploração. Há advogados empregados que são chamados de associados, há estagiários que são explorados, há uma série de desvio de função. Vejo várias demandas nesse sentido, com um salário muito reduzido, advogado ganhando R$1.000 por mês, etc., trabalhando 10, 11 horas por dia, como eu vejo o início de carreira da advocacia hoje. Então, temos aí uma dificuldade enorme, né, de fazer com esse advogado, já na situação de exploração, ele possa atuar, vamos dizer assim, proativamente em defesa dos direitos dos próprios trabalhadores. Aí, realmente, a realidade que a gente vê nos centros urbanos, Rio, São Paulo, Minas, no interior do Brasil, esse Brasil gigantesco, com muita exploração dos próprios advogados. Então, advogado explorando advogado. Então, me parece que há uma dificuldade enorme, né, para levar esse seu projeto adiante. Temos que mudar. E eu já vou passar a palavra para o Calvé, porque eu pude estrear a minha tesourinha. Calvé, 2 minutos para você.
Eu acho assim, a advocacia, como todas as profissões, tem seus problemas, né? Como tem na magistratura, no Ministério Público, enfim, todas as profissões. Agora, se eu for usar esse argumento de que um advogado, porque é audiencista, ou porque ele é associado, ou porque ele deveria ter vínculo de emprego e não tem, ele não tem a capacidade de representar o seu cliente, e se a gente trouxer isso realmente para a mesa da discussão, vai ser um caos, porque assim, ele não vai ter condições de representar ninguém, nem o reclamante, nem o reclamado, nem ninguém, né? Assim, eu vou ter que desabilitar todos os advogados que estão nessa situação supostamente precarizante. E aí eu acho que, assim, né? Eu acho que para a OAB isso seria, assim, talvez apavorante, né? Um juiz não levar em consideração a manifestação de um advogado, dependendo do tipo de vínculo que ele tem, né? Isso aí eu acho que é uma preocupação, reconheço, né? Mas eu acho que não pode ser um argumento para a gente impedir a possibilidade da atuação do advogado na posição que ele esteja, porque, assim, afinal de contas, o advogado, ele tem lá a formação dele, bacharel em Direito, inscrito na OAB, passou no exame de ordem, é capaz de exercer a sua profissão. Se a gente detectar que ele não tem essa possibilidade, essa habilidade, aí a OAB tem que funcionar. Eu acho que a gente tem que começar a chamar a responsabilidade cada ator social, cada instituição, e não esperar que o judiciário faça tudo, né? Eu acho que quando a gente maximiza o judiciário, dizendo que o judiciário vai ser a grande solução para todos os problemas, a gente acaba assoberbando o judiciário e dificultando que ele possa, de fato, se dedicar àquilo que realmente só ele poderia resolver. As grandes demandas complexas, as demandas que pedem horas de estudo de um magistrado num único processo. Então, acho que a gente tem que refletir sobre esses temas e pensar aí os caminhos que a gente vai adotar, tá? Fechei de novo. Eu aqui com a minha tesourinha, rapaz, aí chegaram nada. Mas Calvé é muito disciplinado mesmo. E, gente, completamos aqui esse momento de ter ouvido, portanto, a apresentação, depois dos 5 minutos de réplica, os 2 minutos de tréplica, e agora é o momento para as perguntas. Vocês mandaram perguntas, aí eu já recebi aqui, vou lançar. E como é que funciona? São 9 minutos, eu vou fazer logo as 2 perguntas, e aí eu passo para o Bezerrinha e já passo seguinte para o Calvé, a gente tenta costurar e dividir o tempo conjuntamente, tá certo? Bem, a pergunta aqui para o Calvé é do Vinícius Tirabochi, talvez, Carvalho. Qual a saída jurídica caso o magistrado perceba que a empresa só faz o acerto rescisório na Justiça do Trabalho? Ele pode se recusar a homologar acordos com base numa conduta abusiva da empresa? E a pergunta para o Bezerrinha é a seguinte, é do Felipe Camponês Bambrilha. Professor Carlos Henrique, o senhor concorda com a homologação de acordos que tenham por objeto direitos indisponíveis? Há de se fazer a distinção entre direitos indisponíveis transacionáveis e não transacionáveis para fim de homologação do acordo extrajudicial trabalhista? Foram perguntas feitas pela plateia e quem sabe faz ao vivo, a gente já remete a vocês. Com a palavra, o meu lindão Carlos Henrique Bezerra Leite. Olha, a pergunta muito boa, parabéns ao Vinícius, né, que falou. Rodolfo, não saiu o seu som. Perdão. Foi, okay. O Felipe fez por Bezerrinha e o Vinícius fez por Calvé, mas vocês podem responder tudo junto também. A gente é amigo e a gente está batendo papo. Aquela gradação de direitos indisponíveis, a indisponibilidade absoluta, a indisponibilidade relativa também, me parece que cabe, no caso, ao juiz verificar realmente a situação concreta, né? Porque o Instituto da Conciliação, ele acaba abarcando direitos indisponíveis mesmo, porque presume-se que perante o Estado juiz, aquela situação de vulnerabilidade ela é menos acentuada. Então, por isso que há estímulo, inclusive, né, a política judiciária atualmente, a política pública judiciária, de estímulo à mediação, aos acordos, à conciliação. Então, na verdade, eu acho que o judiciário está querendo resolver o problema da quantidade enorme de ações, e uma das maneiras de resolver isso é abreviar a prestação judicial mediante as conciliações, né, que conciliação é acordo judicial homologado, no meu modo de ver. Então,
muitas vezes são direitos indisponíveis que entram nesse jogo mesmo, infelizmente, mas é verdade. Beleza, passa para o Calvê aí. Então, vou responder a minha pergunta, depois eu comento a do Carlos, pode ser? No meu caso, a pergunta do Vinícius, né? Eu já passei por várias situações em que eu percebi que o acordo, na verdade, era uma simulação. Porque, assim, quando a gente fala em acordo, quando a gente fala em transação, a gente está falando de um objeto duvidoso, né? Onde a gente tem ali ou um litígio já posto ou a prevenção de um litígio. E as partes fazem bilateralmente concessões, são concessões recíprocas, para resolver ou para prevenir esse litígio. Então, uma coisa que a gente sempre confundiu na Justiça do Trabalho, a meu ver, né, quando a gente, de fato, está homologando um acordo, uma transação, e quando a gente tem uma renúncia ali escondida, né, uma renúncia velada. Então, por exemplo, se a empresa usa do expediente de fazer acordo extrajudicial para homologar judicialmente, para pagar a verba rescisória, isso não é um acordo, isso não é um litígio, não há ali um litígio, porque ali é um uso abusivo, indevido de um direito. Então, me parece que o juiz aí deve fundamentar, né, e recusar a homologação, expedir ofício para os órgãos competentes, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Federal, sim, porque pode estar havendo ali a prática de algum crime pelos advogados, não sei se os advogados estão macomunados para fazer uma fraude, pode ter patrocínio infiel. Então, assim, eu acho que o juiz tem que ser enérgico nesse sentido. Por isso que eu falei e vou falar de novo, a palavra hoje é responsabilidade. Vamos dar mais liberdade, mas liberdade numa democracia vem sempre com responsabilidade. Pode fazer, mas se fizer errado, vai pagar e vai pegar pesado. Essa é a ideia, né? Quanto à outra questão, né, vou só fazer aqui uma provocaçãozinha também. Eu acho que quando a gente faz uma política nacional de incentivo à conciliação, que era uma política do CNJ, do CSJT, e hoje, na verdade, é lei, né, porque o Código de Processo Civil, ele manda isso, ele está lá, que a gente deve, não é uma faculdade, não. Juízes, está expresso, juízes, promotores, defensores, advogados, todos devem buscar a solução, a autocomposição. Está no Código de Processo Civil, é direito positivo. Então, já passou da ideia de se é o Poder Judiciário que quer ou que não quer isso. Está no direito positivo hoje. É uma orientação geral do legislador que a gente tem que adotar. E me parece que a ideia é, claro, também racionalizar a justiça, óbvio, né? Porque, assim, uma coisa que dá tristeza é você ver um processo que espera meses para uma audiência, onde chega lá na mesa de audiência, qual é a proposta de acordo? 8 mil. E a empresa? Eu pago. Aí você fala, por que entrou com o processo então? Por que esperou tanto tempo? Isso é uma coisa tão simples, eles podiam resolver. E que vem a outra parte, não é só a racionalização do judiciário, é a melhor fórmula de você resolver um conflito, é a autocomposição. Desde que a natureza dos direitos seja observada, desde que a manifestação de vontade seja rígida. Por isso que a gente tem que criar um sistema onde esses dois pilares estejam preservados. Daí a minha crença que a advocacia pode ser o grande pilar para construir essa nova realidade. Com relação... Pode falar, Bezerrinha, temos tempo ainda. Beleza. Com relação à discussão lá da empresa que utiliza a Justiça do Trabalho para homologar a rescisão, ou empresa que aplica justa causa, todo mundo da empresa é dispensável por justa causa. Tem uma prática que no Espírito Santo tem uma empresa, todo mundo era dispensável por justa causa. E não pagava nada, esperava o camarada ajuizar a ação. Aí o que o juiz fez? Oficiou o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público instaurou um inquérito civil, ajuizou uma ação civil pública e dano moral coletiva ferrou a empresa, ou seja, ela mudou a prática, né? Por isso que eu falo, às vezes, precisa da intervenção do Estado para mudar a cultura, né? Numa empresa, ou, enfim, num sindicato, na associação, para que evitem demandas temerárias, demandas irresponsáveis, né? Eu concordo nesse sentido com o professor Calvê. Agora, também nós deveríamos estimular a coletivização do acesso à justiça, né? Na empresa, quando paga hora extra para o empregado, ela não paga para ninguém. Quando ela começa a se recusar a pagar a verba, ela não paga para ninguém. Então, as demandas individuais se transformam em demandas coletivas e o novo CPC, inclusive, estimula, né? De lá, é dever, responsabilidade do juiz
oficiais legitimados para a ação civil pública, não apenas ao Ministério Público do Trabalho, mas os sindicatos também. Entra aí a questão da colaboração, enfim, o próprio judiciário informando os atores jurídicos, né, principalmente os sindicatos, que têm a grande, vamos dizer, facilidade de conhecer a realidade de cada empresa, onde eles têm a categoria profissional por eles representada, e isso pode facilitar muito o acesso à justiça com demandas coletivas, inclusive, né? Que aí eu acredito que as demandas coletivas têm um caráter bastante pedagógico, né? Eu, quando atuei no Ministério Público do Trabalho, as amigas das empresas não queriam ser réis em ação civil pública. Era muito mais fácil ser ré em ação individual, ela vai repetindo aquele negócio, porque o problema todo, Otávio e Rodolfo, é que o juiz que se torna um grande homologador de acordos, ele pode estar estimulando as empresas a continuar violando a legislação. Tem que ter um cuidado danado com isso, porque o acordo, muitas vezes, você resolve aquele processinho, mas estimula a cultura do descumprimento da legislação, ou seja, vale a pena descumprir a legislação, porque lá o judiciário vai homologar o acordo e eu vou levar vantagem, pagar menos, etc., e sair com grande felicidade, com dinheiro no bolso, e às vezes pagando até com cartão de crédito, usando o crédito para comprar milhas para viajar. Agora, felizmente, com essa pandemia aí, não dá nem para viajar, mas para curtir, né? Os créditos que a gente ganha, as milhas, o negócio está complicado, né, Rodolfo? Então, é verdade. Eu confesso a vocês que estou doido para pandemia, porque eu estou aqui trancado nessa coisa, então aí ainda fico mais com a energia acumulada. Eu preciso ter a oportunidade de rever pessoalmente todos e todas, em especial esses meus estimados, amados, assim, são meus queridos, são meus musos, né? Carlos Henrique Bezerra Leite e Otávio Calveiro. E aí, gente, foi muito legal esse segundo duelo entre mortos e feridos, todos se salvaram, e nesse ponto eu quero dizer da minha enorme satisfação. Eu quero pedir a todo mundo que esteja assistindo esse momento, siga aí no Instagram o Bezerrinha, o Otávio Calveiro. O Carlos Bezerra é CH Bezerra Leite, o Otávio Calveiro mesmo. Você pode procurar ele, e eles são sensacionais também, e vale a pena vocês conhecerem ainda mais o trabalho desses dois grandes juristas, desses dois grandes professores, que eu tenho a honra de chamá-los de amigos e também de tê-los sob a minha coordenação aqui no curso de pós-graduação online em Direito e Processo de Trabalho do SESC. E aí, nessa parte final, eu tenho apenas simplesmente o momento das considerações finais, assim, para a gente poder se despedir e ir para o terceiro duelo. Então, seguindo a ordem, 1 minuto para cada um, palavra em primeiro lugar, seguindo a ordem de antiguidade, o Bezerrinha, 1 minuto para você, meu amado. Então, gente, muito obrigado, parabéns aí ao Rodolfo, parabéns ao Otávio, pelo debate democrático, respeitoso, a divergência salutar no pluralismo jurídico, né, que nós temos que prestigiar a Constituição. É a Constituição que nós temos que prestigiá-la. Acho que é o caminho para que vai realmente dar segurança para o futuro da nossa nação, né? E a gente viu que cada vez mais o direito do trabalho se torna muito importante, o processo do trabalho, nesses debates, e justamente na ideia de pacificação dos conflitos de forma justa, efetiva e realmente voltada para a concretização do projeto constitucional. Eu me coloco à disposição, peço que você me visite lá no meu Instagram, @CHBezerleite. E lá podemos aprofundar os papos aqui e debater, inclusive, mais sobre esse tema aqui de hoje, que foi muito importante. Tá bom, gente? Muito obrigado. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Beleza, Bezerrinha. E já passa a palavra para o Calveiro também, para suas considerações finais. Então, gente, queria também só agradecer. Rodolfo, saudades de você. Vou ter aula aí nas suas terras, mas tudo online, né? É uma pena que eu não vou poder ir presencialmente. Carlos Henrique, assim, saudades dos nossos encontros, nossos bate-papos, porque, assim, realmente esse momento que a gente está vivendo está difícil, né? Está cansativo, mas vai dar tudo certo, né? E eu queria, gente, agradecer ao CERS, né, por mais essa oportunidade de estar aqui debatendo. Achei um tema, assim, maravilhoso, um tema instigante, um tema que faz a gente refletir de fato, né? E queria finalizar concordando com o Carlos Henrique. A Constituição é o nosso grande lema, o nosso grande norte, e a gente tem que buscar formas de cada vez mais implementar os valores ali consagrados, né? Mas sempre lembrando da necessidade de renovação, de mudança de cultura, mas sempre forte nos mesmos valores. Gente, brigadão, uma boa noite. Adorei estar presente. Até a próxima. Tchau, tchau.
Meus queridos, foi muito bom. Me senti a Xuxa. Foi muito bom estar com vocês. Foi muito bom brincar com vocês e ter essa oportunidade de, mais uma vez, termos esse papo. E, gente, olha só, a gente agora encerra esse segundo duelo, vamos ter um intervalinho, mas eu quero dizer que a musa do direito do trabalho já está aqui, já estou vendo ela aqui nos bastidores, e o príncipe Rafael Lara Martins também está aqui. Então, daqui a pouco a gente vem para o terceiro duelo e a gente vai começar daqui a pouco. Bezerrinha, Calvê, um beijo no coração. Tchau, até a próxima. Na próxima oportunidade virtual. Valeu, grande abraço. Presencial, o mais breve possível. Daqui a pouco a gente